Tem razão, meu pai, disse Pierre. A cada dia que passa, meu desejo de vingança aumenta. Você não deve nutrir esse desejo, falou Sophie. A vingança não leva a nada, ao contrário, conduz ao sofrimento. Estou de acordo com a sua intenção de recuperar o título que foi de seu pai, assim como as propriedades, desde que não lhe acarrete mal algum. Nossa família tem vivido com dignidade todos esses anos, ou seja, a riqueza material não nos fez falta. De que adianta a vingança, se ela pode trazer por consequência a infelicidade? Que importância deve ser dada aos bens materiais? Se não forem empregados utilmente, de que servirão? De que serve a riqueza, se o seu detentor a usa apenas em benefício próprio, esquecendo os necessitados? Enquanto a família Darcy conversava, Jean, em sua residência em Paris, repreendia Jacques pelo rapto fracassado. Com a confissão de Marcel, ferido pelo florete de Sophie, foi revelada a participação de Jacques. Você estragou tudo. Perdi a oportunidade de celebrar bons negócios com William Stuart. Como ele confiará em mim, sabendo que meu filho raptou a mulher dele? Por sorte, eles deixaram Paris. Provavelmente voltaram à Escócia. Eu sei que perdi a cabeça, mas queria muito aquela menina, disse Jacques. Você é um louco com esses desejos sexuais. Já lhe disse antes, mas você não aprende. Suma da minha frente, ordenou o Duque. Os obsessores do Duque compraziam-se com sua raiva. Pouco a pouco vinham induzindo Jacques à prática de atos perniciosos, porque dessa forma o atingiam indiretamente. Do ambiente sombrio na residência, decorrente da baixa sintonia que envolvia seus moradores, com exceção de Françoise, concluía-se que havia um clima excelente para a atuação de seres trevosos. Preocupada com a reação de Jean quando soubesse do resgate de Francine, principalmente se lhe fosse escondido, a Madre Superiora do convento das Ursulinas, embora muito temerosa, apressou-se em dar-lhe a notícia, o que fez pessoalmente indo a Paris. Aquele foi mais um dia de irritação para o Duque de La Bertaux. Desde aquele dia em que Jules finalmente conseguira evitar que violentasse a duquesa, Jean nunca mais voltou ao convento. Mensalmente enviava dinheiro à Madre Superiora por um portador para que mantivesse Francine sob sua rigorosa guarda. O resgate de Francine foi para Jean o maior golpe recebido ao longo de anos. Jamais imaginou que ela pudesse deixar o convento vivo e assim despejou todo o seu ódio sobre Madre Teresa, estrangulando-a. Como fizera anteriormente com Jules, mandou Paul Dumont ocultar o cadáver, ordem que foi cumprida desde logo. Embora já aposentado, vez por outro o Duque o convocava para algum trabalho. Mais um crime para o Duque adicionar à sua bagagem. Paul Dumont já ultrapassara a meia-idade, mas continuava lépido quando se tratava de fazer o trabalho sujo de seu patrão. Sentia-se muito agradecido ao Duque pelo que havia recebido por sua cumplicidade. Ganhara de presente uma bela casa perto de Versalhes, onde vivia com sua mulher e um filho. E periodicamente recebia prêmios em moedas de ouro. Naquela manhã de domingo foi chamado à casa de seu benfeitor. A duquesa fugiu novamente do convento, agora com auxílio de terceiros. Quem poderia estar interessado no bem-estar de uma pessoa enclausurada num convento? Talvez um parente, arriscou Paul. Não pode ser. Os pais de Francine morreram quando ela era ainda jovem. Ela não tem irmãos e nenhum outro parente próximo. Madre Teresa disse que ela foi libertada por ordem do bispo de Toulon, que estava acompanhado por 2 homens e 2 mulheres. Quem eram essas pessoas? Qual seria o interesse do bispo de Toulon? Espere, patrão. O senhor disse Toulon? Não se lembra? Quando recuperamos a duquesa, ela tinha acabado de deixar a casa daquela aristocrata que ameaçamos. Havia também aquele espanhol que torturamos. Tem razão. Parece que agora tudo faz sentido. Aquela mulher ou menino que estava com ela, que, se ainda estiver vivo,
já é um homem, podem ter pedido a ajuda do bispo de Toulon. E ainda o tal espanhol. É verdade. Mas aquela velha já deve estar com uns 80 anos. E o que importa a sua idade? Ela poderia perfeitamente viajar. Todavia, seriam ela e o rapaz, mas eram 4 pessoas com o bispo. Quem seriam? A madre não descreveu as pessoas? Perguntou Paul. Não. Eu não pedi que as descrevesse, disse Jean. O senhor pretende mesmo perseguir a duquesa? Perguntou Paul. Sim. Quero mantê-la presa até o fim de seus dias. Escute. Antes de mais nada precisamos nos proteger pelo assassinato de Madre Teresa. Você já enterrou o corpo? Perguntou Jean. Ainda não. Ia fazê-lo hoje, mas não se preocupe. Ela está bem escondida, respondeu Paul. Está na época de enviar dinheiro para o convento. Você vai sumir com o corpo e em seguida irá para Lodum. Lá chegando, procure Madre Teresa. Quando disserem que ela está fora, deixe o dinheiro com alguém que responda pelo convento na sua ausência. Pergunte quando ela retorna, orientou Jean. Paul seguiu as instruções de Jean. Uma das freiras disse-lhe que a madre viajara e que dissera apenas que ia visitar um parente fora de Lodum. Paul não entendeu por que ela não informou para onde ia, mas esse fato veio ao encontro dos planos do duque, porque ninguém ia ligar sua ausência à pessoa de Jean de Labertou. Audiolivro realizado pelo canal Suryashand Audiobook. Paul voltou a Paris e deu a boa notícia ao duque, que mais confiante resolveu dar seguimento ao projeto que visava enclausurar Francine mais uma vez. Precisamos agir com muita calma. Não vamos atacar de novo a casa da aristocrata. Você vai mandar um dos homens de nossa confiança a Toulon para investigar. Deve rondar a mansão sem ser percebido, ordenou Jean. Entendi. O senhor quer conhecer todos os movimentos que fizerem na casa, disse Paul. Isso mesmo, confirmou o duque. Marcel disse que o senhor e Jacques querem localizar aqueles escoceses. Vamos continuar a fazer as diligências? Perguntou Paul. Diga a Marcel que cuide disso. Para mim William Stuart é apenas uma possibilidade para ganhos financeiros, que talvez não se concretize. Acredito mesmo que voltou para a Escócia com a família. Para mim, pôr as mãos em Francine é mais importante, arrematou o duque. Françoise, ao perceber que Paul conversava com seu sogro na biblioteca, posicionou-se para ouvir, agora adotando as cautelas para não ser surpreendida, como ocorrera anteriormente. Ao ouvir o nome de Francine, seu coração disparou. Uma alegria quase incontida a invadiu, quando ouviu sobre a fuga da amiga, mas em seguida encheu-se de preocupação com a possibilidade de Jean aprisioná-la mais uma vez. Precisava organizar suas ideias para ajudar a amiga. Saiu dali cuidadosamente para não ser percebida. Caminhou até o seu quarto e parou junto à janela. Enquanto olhava para a rua, sua mente trabalhava. Finalmente, veio-lhe a ideia. Sabia agora que Francine estava em Toulon e para ir ao seu encontro precisava da ajuda de seus pais. Resolveu, então, dizer a Jacques que iria passar alguns dias no baronato do pai. A vontade de Françoise foi ao encontro dos planos do marido, ainda envolvido com o problema causado pelo rapto de Anne Stuart, pois queria ele de todas as maneiras localizar aquela família que desaparecera repentinamente. No dia seguinte, Françoise foi visitar os pais, com os quais ficaria alguns dias. Sua mãe ficou feliz com a visita, porque raramente a via. Mãe e filha conversaram longamente no afã de matarem as saudades. Disse-lhe a mãe, enternecida: Minha filha, lamento muito que não nos vejamos com frequência, mas parece que seu marido não a quer longe dele. Como eu ficaria feliz se vocês nos dessem um neto. Muitos anos já passaram desde o meu casamento. Ademais, a maternidade é linda quando resulta de um ato de amor, mas meu marido não é o homem que amo. Casei com ele porque vocês me forçaram, resumiu, com tristeza.
Você está inconformada sem razão. Não acha que já é tempo de parar com isso? É natural que os pais escolham os maridos para suas filhas. Não entendo sua revolta. Os Labertot são muito ricos e propiciam-lhe uma vida faustosa, disse a mãe de Françoise. Não quero falar sobre meu casamento, minha mãe. Preciso ir a Toulon visitar uma freira do convento das Ursulinas por quem nutro muito carinho. Ela escreveu-me dizendo que iria passar alguns dias na casa de amigos. A senhora pode pedir a Gisele, sua dama de companhia, para acompanhar-me. Pediu a filha. A mãe de Françoise concordou com seu pedido e, assim, após os preparativos para a viagem, a antiga noviça partiu para Toulon cheia de esperança. O reencontro daquelas duas almas afins foi emocionante. Abraçaram-se, deixaram algumas lágrimas descerem e depois riram muito. Nenhuma das duas pensava que voltariam a reencontrar-se. Aquele foi um momento de muito júbilo para ambas. Francine apresentou a amiga a todos e logo depois Françoise disse que precisava conversar com a amiga em particular, olhando para Gisele. Justine percebeu o discreto sinal e pediu a todos para saírem da sala. Maurício olhou para Gisele e convidou-a para um passeio no jardim. Françoise contou à amiga tudo o que extraíra da conversa de Jean de Labertot com Paul Dumont e concluiu. O Duque não desistiu de você. Tentará tudo o que puder para lhe fazer mal. Jean é um homem doente. Eu acredito firmemente que todos nós vivemos muitas vidas, e Jean, assim como Jules, já esteve comigo em outras existências. Há muitos anos contei a Jules sobre um sonho que tinha quase todos os dias e nesse sonho eu, Jules e Jean estávamos sempre juntos, sendo que Jean me perseguia tenazmente, disse Francine. Eu não compreendo essas coisas, mas se você tem tanta certeza, ponderou Françoise. Tenho sim. O mesmo ocorre em relação a você, pela amizade que nutrimos uma pela outra, apesar de termos ficado distantes tanto tempo. Nós viemos para esta vida com algum compromisso. Sou pouco mais velha que você e, por não haver muita diferença de idade, damo-nos muito bem. Você notou que está sempre me ajudando. Eu a amo como se fosse uma irmã muito querida, falou Françoise com carinho. Estou muito feliz por você, principalmente por constatar que encontrou seu filho, mas precisamos voltar a falar do motivo de minha vinda a Toulon. Vocês precisam se proteger, alertou. As amigas voltaram à realidade e chamaram apenas Antoine, para não despertarem a curiosidade de Gisele, que recebia todas as atenções de Maurice. Antoine entrou na sala e, depois de ouvir todo o relato de Françoise, falou. Precisamos avistar-nos com o rei, mas não sei como. Antoine. É preciso agir com rapidez. Em breve Paul Dumont vai fazer vigilância sobre esta casa. Acho que meu pai pode conseguir uma audiência com o rei, disse Françoise. Papai adora ser nobre e rico, mas também é um homem justo. Acho que, se conhecer a verdade sobre o drama da família Dessy, vai ajudar. É preciso que você vá comigo ao baronato, disse Françoise. De acordo. Vou com você até seu pai. Podemos partir ainda hoje para Paris. Antoine reuniu os amigos e disse-lhes que acompanharia Françoise até a casa de seus pais. No mesmo dia partiram. A viagem transcorreu praticamente em silêncio. Gisele, sentada ao lado de Françoise na carruagem, olhava para a expressão taciturna do rosto de Antoine sem nada entender. Por que expressão tão séria? Perguntava-se. Enquanto Françoise e Antoine viajavam, Paul Dumont chegou a Toulon e foi direto às proximidades da mansão de Madame e Justine Fleury. Procurou um local onde pudesse divisar toda a área da residência, passando a observar atentamente a movimentação e não teve dificuldades para constatar que a casa estava fortemente protegida. A duquesa deve estar escondida ali, o que explica a presença de tantos homens armados em torno de toda a área. Não vai ser fácil tirá-la dali sem barulho, pensou. Antoine e Françoise chegaram ao baronato,
sendo recebidos pelo barão e pela baronesa. Você veio acompanhada, disse a baronesa. Mamãe, papai. Este é Antoine Dercy, filho do falecido conde Pierre Dercy. Ele e sua família precisam de nossa ajuda, pediu Françoise. Vamos entrar e dar as boas-vindas ao Monsieur Dercy, disse o barão educadamente. Antoine foi conduzida a um amplo salão da bela casa assobradada, sendo convidado a sentar num confortável sofá. Instantes depois, passou a narrar a odisseia da família Dercy. Terminada a narrativa, o pai de Françoise assim se expressou. Os fatos que o senhor narrou são gravíssimos e, se inteiramente verdadeiros, comprovam os boatos em torno da pessoa de Jean de Labertaux. Fala-se muito a respeito de seu comportamento, no mínimo tempestuoso, envolvendo conquistas amorosas, duelos e negócios escusos, mas ninguém comprova. Afinal, boatos são boatos, e na corte são estimulados. No que tange a minha família, há provas suficientes, inclusive da artimanha do duque para ganhar o condado Dercy, respondeu Antoine. Mas nada podemos fazer sem a intervenção do rei. Se o senhor afirma que há provas, farei todo o possível para que haja entrevista com nosso rei. Por outro lado, o senhor também sabe que todos os envolvidos, inclusive as testemunhas, deverão estar presentes. E se o duque souber antecipadamente, tudo fará para evitar a audiência. Vocês correrão perigo mortal. Sugiro que o senhor fique hospedado nesta casa até que eu fale com o rei, disse o barão. O senhor acha que poderá falar com o rei nos próximos dias? Perguntou Antoine. Acredito que sim. Procurarei ser o mais discreto possível. Como se costuma dizer, no palácio há 1000 olhos e 1000 ouvidos, e se alguém perceber alguma coisa, irá contar ao duque. Devo lembrar-me de que sou sogro do filho dele, de modo que procurarei marcar a entrevista e em seguida a sair de cena. Tudo bem, barão. Não quero que sejamos causadores de danos para o senhor e para a sua família. Paul Dumont voltou de Toulon e avistou-se com Jean de Labertaux para dar conta de sua viagem. Contou que a mansão de Madame Justine Fleury estava fortemente protegida por homens armados, o que confirmava praticamente a presença de Francine naquele lugar. Jean concluiu que não seria prudente atacar a mansão, pois o tiroteio chamaria atenção. Precisava agir sorrateiramente. Mas como? Com certeza Francine não colocaria os pés fora da casa desacompanhada. Depois de algumas reflexões, decidiu que Paul e seus homens fariam uma tocaia na estrada que dava acesso à moradia. Em algum momento teriam que sair dali e, então, seriam atacados. Paul lembrou-lhe que, se houvesse um tiroteio na estrada, Francine poderia ser atingida por uma bala, mas Jean não se importou. Não me importo mais. Eu a quero viva e enclausurada até o último de seus dias, mas, se não for possível, que morra logo. Eu não satisfarei meus anseios de vê-la presa, mas ela não pertencerá a mais ninguém. Só a morte a libertará de mim. Não foi difícil para o pai de Françoise entrevistar-se com o rei, que gostava da presença dos membros da nobreza no palácio, principalmente aqueles que o bajulavam. Certo é que o barão de Belfort não estava incluído entre os bajuladores, mas o monarca simpatizava com ele. Sire. Há uma família de nobres escoceses na cidade, que gostaria muito de uma audiência com Vossa Majestade. Sir William Stuart diz que tem importantes revelações a fazer, informou o barão. Que revelações? Perguntou o monarca. Não sei. Ele fez silêncio a respeito. Disse que somente fala com Vossa Majestade. O modo como o barão de Belfort se expressou despertou a curiosidade de Luís XIV. Que revelações importantes poderia trazer um nobre estrangeiro? Qual o motivo de sua vinda à França? Decidiu marcar audiência, mas como previra o barão, a notícia chegou ao duque de Labertaux por intermédio de uma dama da corte. O barão de Belfort voltou à sua residência e deu a boa notícia a Antoine.
A audiência com o rei teria lugar dentro de 2 semanas, 2 horas antes da abertura do baile de comemoração de mais um aniversário da rainha. O rei Luís preferiu marcar a audiência 2 horas antes do baile da rainha, para que o nobre escocês e sua família possam participar das festividades, disse o barão sorrindo. Muito bom, comemorou Antony, satisfeito. Há mais uma coisa, atalhou o barão. O rei quer que eu e a baronesa estejamos presentes. Como haverá o baile, acho que o duque também estará no palácio. O fato é que Jean de Labertaux saberá que eu intermediei esse encontro, mas não importa. Tem razão, barão. Ainda que haja riscos para o senhor, vamos lembrar que estamos com a verdade, disse Antony. Em sua casa, o duque de Labertaux chamou o filho e contou-lhe sobre a entrevista do escocês com o rei Luís. O que pretenderiam? Perguntou-se. O senhor disse que a entrevista foi marcada por meio do meu sogro. Não é estranho? Indagou Jacques. Não penso assim. Seu sogro deve ter interesses financeiros envolvidos. William Stuart circulou por Paris e deve ter conseguido aproximar-se dele, raciocinou o duque. E o rapto da mulher dele? Isso me preocupa, disse Jacques. Note que William e seus familiares desapareceram. Se sua meta fosse a vingança, acho que já teriam nos procurado. Penso que Sir William é um homem extremamente ambicioso e sua ambição afasta qualquer desejo de vingança, se puder locupletar-se de algum modo. A não ser que ele tenha preferido aguardar, ou seja, depois que realizar o que pretende em termos materiais, procurar ajustar contas comigo, falou Jacques, hesitante. Pode ser, pode ser. O importante é ficarmos prevenidos. Audiência acontecerá antes do baile da rainha. Vamos chegar ao palácio mais cedo. Sua mulher esteve com os pais. Verifique com cuidado se ela sabe de alguma coisa, ordenou o duque. Jacques deixou o pai e foi ao encontro de Françoise, que tocava piano na sala de estar. Aproximou-se dela sorrindo e perguntou. Querida, você ainda não me disse como estavam seus pais. Correu tudo bem lá? Foi tudo ótimo. Eu e mamãe conversamos muito, respondeu Françoise. Seu pai recebeu a visita de uns escoceses? Como sabe? Perguntou Françoise, mostrando-se surpresa. Em Paris as notícias correm. De fato, um senhor esteve com meu pai. Disse que era escocês. Não sei sobre o que falaram, confirmou a jovem esposa. Como o barão de Belfort dissera, a notícia da entrevista com o rei poderia ser divulgada, e assim preveniu seus familiares. Não poderiam negar que ele estivera em companhia de Antony na presença do rei. Depois de falar com a mulher, Jacques comunicou ao pai o resultado da conversa. Então é isso mesmo. O escocês deve estar negociando com o barão, e talvez a audiência com o rei tenha alguma relação. Se há no ar a possibilidade de ganho financeiro, não posso estar ausente. Vamos chegar mais cedo ao baile. Quero estar por perto na ocasião. Diga a Paul que mande Marcel substituí-lo na vigilância da casa onde Francine está escondida, visto que posso precisar do Dumont aqui em Paris, recomendou o duque. Está bem, meu pai. Francine pode tentar deixar a França a qualquer momento, como o fez anteriormente. Os homens devem colocar-se à margem da estrada que leva a Toulon, onde ela poderá embarcar em uma carruagem com destino a Dover. Paul já recebeu essa instrução, adiantou Jean. Eu sei. Mas é preciso deixar Marcel bem instruído a respeito. Ele não vai gostar de ir a Toulon, pois seus ferimentos não cicatrizaram totalmente, observou Jacques. Goste ou não, ele vai substituir Paul para a execução da tarefa. E não poderá falhar, insistiu o pai. Os membros da família Dessy e seus amigos prepararam-se para a entrevista com o rei. Tudo foi repassado, inclusive a noite em que Jean de Labertaux invadiu as casas de Pablo Avelar e de Justine Fleury.
Pablo jamais esquecerá aquela noite terrível em que foi impiedosamente torturado. Foi providenciada uma carruagem para Madame Justine, Francine, Anne e Sophie. Os demais, Antoine, Pierre, Pablo e Maurice, fariam a escolta, montadores em seus cavalos. No dia marcado para a viagem, aquelas pessoas cheias de esperança por justiça partiram. Chegando à margem da estrada para iniciar o trajeto, Sophie teve uma sensação de angústia. Fechou os olhos por alguns instantes, e em seguida abriu a portinhola que fazia ligação com a boleia da carruagem e falou: "Cocheiro, por favor, pare." O cocheiro obedeceu e parou a carruagem. Os cavaleiros aproximaram-se, e Antony perguntou ao cocheiro: "Por que parou?" "Ordens de Mademoiselle Sophie", respondeu. "O que houve, minha filha?" quis saber Antony. "Papai, não devemos ir por esta estrada. Não é segura." "Não estou entendendo. Por que pensa assim? O que está acontecendo?" Pierre interrompeu o pai, dizendo que ele devia confiar em Sophie. Se ela estava com algum pressentimento ruim, seria bom ouvi-la. Sem entender exatamente o que estava acontecendo, Antony perguntou a Pablo se havia outro caminho para Paris sem viajar por aquela estrada. O espanhol disse que poderiam contornar Toulon para depois irem por outra estrada. Para isso deveriam tomar o caminho que conduzia à sua casa. Dali fariam o percurso pelo extenso vale por onde ele e Francine costumavam cavalgar. Antony consultou os demais, que concordaram. Assim, Sophie, recebendo a intuição de seus amigos espirituais, evitou que fossem surpreendidos na emboscada preparada por Marcel. E, então, seguiram viagem. Capítulo 23. O ajuste. Finalmente chegara a noite em que seria comemorado o aniversário da Rainha da França. A nobreza, como sempre acontecia naquelas ocasiões, estava empolvorosa. Homens e mulheres escolhiam seus trajes, com a intenção de esbanjar elegância. Todos sabiam que as festas promovidas pelo rei Luís XIV primavam pelo luxo. Em sua residência, Jean de Labertou, com um frenesi que não conseguia esconder, pressionava o filho e a nora para saírem logo. Entretanto, Françoise sabia que o grupo de Francine precisava chegar antes, sob pena de o duque não ser surpreendido. Assim, sua lentidão começou a partir do banho. Primeiro disse que a água não estava bem aquecida, depois, retardou o mais que pôde a escolha do vestido, e, finalmente, demorou-se muito com a maquiagem. Nervoso, Jean andava de um lado para outro no salão principal de imensa moradia. "As mulheres são todas iguais. Atrapalham sempre", disse, contrariado. E voltando-se para o filho: "Jacques, não vou esperar mais. Vá buscar Françoise." A demora de Françoise foi providencial, pois Antony e seus amigos chegaram ao palácio do rei cerca de 50 minutos antes de Jean, de modo que puderam aguardar com certa tranquilidade a chamada para adentrar a sala do trono. Com exceção de Justine e Fleury, todos ficaram surpresos quando viram o bispo de Toulon em traje de gala, aguardando na antecâmara. Ao seu lado estavam o barão e a baronesa de Belfort. Justine apressou-se em esclarecer: "Senhores, pedi ao bispo de Toulon para mais uma vez auxiliar-nos. Ele participará da audiência com nosso rei." Instantes depois foram convocados à presença do rei. Sentado no trono estava Luís XIV e, ao seu lado, a rainha. Aqueles súditos ávidos para testemunhar finalmente a realização da justiça, entraram respeitosos e se inclinaram diante dos soberanos. O rei olhou para o barão de Belfort e disse: "Barão de Belfort, o senhor disse que aqui estaria uma família escocesa, mas vejo também o bispo de Toulon e outras pessoas. Perdoe-me, Alteza, mas a presença destas pessoas era indispensável. Ouso pedir a vossa majestade que mande entrar também o duque de Labertou e seu filho. Eles já devem estar no palácio para participar do baile."
Ah! Sim. Que lamentável equívoco. Não cumprimentamos nossa rainha pelo seu aniversário, desculpou-se o barão, elegantemente. Considere feito o cumprimento, barão, falou a rainha. Mas, continue. Pois o senhor despertou minha curiosidade, trazendo todas essas pessoas à nossa presença. E ainda pede para vir o Duque de Labertou. Mil perdões, majestade, desculpou-se outra vez o barão de Belfort. Por que o senhor quer a presença do duque? Perguntou o rei. Ele tem relação com tudo o que será dito aqui perante vossa majestade, respondeu o barão. Que seja. Espero que não estejam preparando algo inusitado. Capitão Clermont. Vá buscar o duque de Labertou e sua família. Clermont, o capitão dos mosqueteiros, imediatamente saiu da sala do trono e retornou minutos depois acompanhado por Jean-Jacques de Labertou e por Françoise. Ao deparar-se com Francine, Jean ficou atônito, e não conseguiu esconder a surpresa. Você? O que faz aqui ao lado de Sir William Stuart? Quem são essas pessoas? Fiquem em silêncio, falou o rei com sua autoridade. E virando-se para o barão. Barão de Belfort. Exijo que comece a falar imediatamente. Não estou gostando do que estou vendo. Vou falar, Sire. A partir de agora serão feitas muitas revelações. Peço que mande seus mosqueteiros ficarem a postos, porque receio que as reações sejam péssimas, violentas mesmo, advertiu. Com o sinal do rei, o capitão Clermont posicionou os mosqueteiros. Barão de Belfort pediu que Antony d'Arcy fizesse as apresentações. Majestade, peço perdão pelo fato de o barão não ter declinado nossos verdadeiros nomes ao pedir esta audiência, mas a intenção não era de enganá-lo e sim de preservar nossa segurança, falou Antony. Depois veremos, disse o monarca. Fale, Sir William. Meu verdadeiro nome é Antony d'Arcy, filho do conde Pierre d'Arcy. Ao ouvir o nome pronunciado, Jean não escondeu sua ira e tentou caminhar na direção de Antony, mas foi detido pelos guardas do rei. Antony prosseguiu. Como disse, sou Antony d'Arcy, e estes são meu sobrinho Pierre, minha filha, Sophie, e minha mulher, Anne. Os demais são Madame Justine Fleury, seu neto, Maurice, e o bispo de Toulon, que vossa majestade muito conhece. Aquele é Monsieur Pablo Avelar. Aquela é a duquesa de Labertou. A surpresa tomou conta dos monarcas. Jean de Labertou não acreditava no que via. Muito nervoso, manifestou-se. O que está acontecendo? Por que a duquesa de Labertou está com essa gente? Exijo explicações. Como ousa fazer exigências na presença do rei? Falou o monarca, com toda a sua autoridade. Fiquei em silêncio, duque. Antony d'Arcy continuou sua narrativa. Há pouco mais de 20 anos o duque de Labertou matou meu irmão e aprisionou a duquesa no convento das Ursulinas, onde ficou todos esses anos, até que a libertamos com a ajuda do bispo de Toulon. É verdade, majestade. A duquesa de Labertou estava enclausurada no convento das Ursulinas e vivia em péssimas condições, confirmou o bispo. O fato é que meu irmão Jules manteve um romance com a duquesa. Quando o duque de Labertou, em licença dada por seu comandante nos campos de batalha da Áustria, veio a Paris, tudo lhe foi revelado. Entretanto, ele recusou-se a perdoá-los e assim matou o conde d'Arcy num duelo desigual, com auxílio de seu escudeiro Paul Dumont. E em seguida levou a duquesa para o citado convento. O escudeiro enterrou o corpo de Jules em um local secreto. Após a prática do ato criminoso, voltou para a guerra, vindo posteriormente a reclamar o condado d'Arcy, no que foi atendido por vossa majestade. Eu me lembro perfeitamente. O duque de Labertou afirmou que a duquesa fugira com o conde d'Arcy. E como não tivesse descendentes, reclamou as propriedades como prêmio por sua participação na guerra com a Áustria, acrescentou o monarca.
Afirmo que as alegações do duque eram falsas. A duquesa de Labertaux pode confirmar com suas próprias palavras. Ela foi a maior vítima, disse Antoine. Francine fixou seus olhos em Jean de Labertaux e começou a falar com muita emoção. O duque de Labertaux, num duelo desigual, matou Julius Dercy diante de mim, e mandou seu lacaio esconder o corpo. Depois, levou-me para o convento das Ursulinas, onde fui enclausurada. Sei que eu e Julius Dercy erramos, o que nos fez pedir perdão ao duque, mas ele resolveu castigar-nos severamente. Naquele momento, Pierre Dercy interrompeu sua mãe, olhando com ódio para o duque. Duque Jean de Labertaux, o que você não sabe é que eu nasci do amor de Julius e de Francine. Sim. Eu sou filho deles. E você é um assassino, ladrão, mentiroso e usurpador e vai ser castigado por mim. Mais uma vez Jean de Labertaux espantou-se. Eles tiveram um filho. Tiveram, seu canalha, falou Pierre. Antoine Dercy pediu a Pierre que se calasse, e retomou o relato. Devo dizer também que Jacques de Labertaux raptou minha esposa Anne. Graças a Deus, conseguimos salvá-la. Madame Justine Fleury pediu ao rei para falar, no que foi atendida. Majestade. Esse homem, Jean de Labertaux é um monstro. Há muitos anos, quando perseguia a duquesa, invadiu a propriedade de Monsieur Pablo Avelar e o torturou. Depois, foi à minha casa e ameaçou a mim e ao meu neto com suas armas. Ele estava tão certo de sua impunidade, que não fez questão de esconder seu rosto cruel. Eis a razão da presença destas pessoas. Havia necessidade de relatarem tudo o que aconteceu. O duque de Labertaux praticou muitos crimes. Há também a suspeita de ter assassinado o filho de meu mordomo na Normandia, mas lamentavelmente este fato não podemos provar, observou Antoine. E mais. Tenho aqui os documentos que provam a filiação de Pierre, assinados pelo conde Dercy. Humildemente peço que os examine. Antoine entregou ao capitão Clermont os documentos que lhe haviam sido entregues pessoalmente por Gaston quando chegou à Inglaterra trazendo Pierre. O rei os examinou e disse: parece que são autênticos. São autênticos, sire. Julius os preparou e os assinou na minha presença e eu posso afirmar que Pierre é nosso filho, meu e de Julius Dercy, asseverou Francine. Pierre Dercy aproximou-se respeitosamente do rei, inclinou-se e pediu: meu rei. Eu sou uma das vítimas de Jean de Labertaux e peço que me seja dada a oportunidade de obter a devida reparação pela espada, em duelo com o canalha. Quero punir o duque pela morte de meu pai, pelo castigo imposto à minha mãe, Francine. E também quero punir Jacques de Labertaux pelo rapto daquela que muito amo e que é também minha mãe. Um momento, interrompeu Antoine. Pela ofensa de Jacques de Labertaux à minha mulher, a punição deve partir de mim e não de meu sobrinho. Senhores, o duque de Labertaux e seu filho são famosos há anos pelo uso da espada. São os melhores espadachins da França, preveniu o rei. Da França, talvez. Mas nós não moramos na França, disse Pierre, com um sorriso irônico. O que diz, Duque Jean? As provas contra você são contundentes. Você e Jacques estão dispostos a lutar? Indagou Luís XIV. É claro que aceitamos o desafio, respondeu Jean, confiante. Um momento, sire. Peço que mande prender Paul Dumont. Somente ele sabe onde está sepultado o cadáver de Julius, pediu Antoine. O monarca concordou e mandou que fosse efetuada a prisão de Paul Dumont. Em seguida dirigiu-se a todos com sua voz ressonante. Concordo com o duplo duelo. Que seja imediato. Vamos para a sala de armas do palácio. O baile pode esperar. Irá conosco, minha rainha. A rainha concordou. Em seguida, todos foram para a sala das armas. Os reis à frente caminhavam altivos. Os mosqueteiros que compunham a sua guarda seguiram juntos.
Francine e Anne estavam apreensivas, ao contrário de Sophie, que, em seu rosto, estampava confiança. Na sala de armas eram feitos treinamentos e exibições, de modo que nela havia lugares em sua lateral direita, destinados a espectadores, e, à frente, 2 cadeiras com espaldar alto, contendo na sua parte superior uma pequena escultura de madeira representando o símbolo da França, o mesmo estampado em sua bandeira. Nela sentaram-se o rei e a rainha. O capitão da guarda ofereceu as armas aos que iam duelar, mas cada um preferiu usar a sua. Do lado de fora da sala, atraídos pelo movimento, estavam vários nobres que já haviam chegado ao palácio para o baile. Após os duelistas se colocarem na clássica posição, o rei mandou que dessem início ao duelo. Fez-se silêncio total. Os adversários faziam movimentos lentos, cada um estudando seu oponente. As espadas mal se tocavam. Em pouco tempo eles ocuparam espaços diferentes na imensa sala. Pierre foi o primeiro a falar, olhando fixamente para o Duque de Labertaux. Jean de Labertaux, há 20 anos você assassinou meu pai, um homem pacato. Aquele duelo foi uma covardia, pois você sabia que Jules nem mesmo sabia como empunhar uma espada, mas agora, tudo é diferente e logo perceberá quando sentir a lâmina de meu florete. Num gesto rápido, Pierre avançou e cortou o rosto do adversário e ato contínuo colocou-se novamente em guarda. Jean passou a mão no rosto e sentiu o sangue escorrendo. Olhou para o rapaz com ódio e partiu para o ataque, sendo repetidamente repelido com leves toques, até que, em nova investida, Pierre raspou seu florete no braço esquerdo de Jean, que o sentiu queimar. A partir dali Pierre passou a atacar impiedosamente. As pernas do oponente, já vencidas pelo tempo, mal conseguiam manter-se firmes. Jean continuava sendo um excelente espadachim, mas, para vencer, precisava atacar com golpes rápidos. Contudo, Pierre os aparava com tranquilidade e contra-atacava com maestria. No outro lado do salão, Antoine e Jacques cruzavam suas espadas furiosamente, até que o primeiro alcançou o ombro do segundo trespassando-o. Jacques, sentindo muita dor, ainda tentou atacar, mas foi repelido e, finalmente, desarmado. Antoine encostou a espada no seu peito e, assim ficou, parado, olhando fixamente nos olhos. Pierre prosseguia enfurecido, mas mantendo toda a sua coordenação e habilidade. E, imediatamente após cortar o outro lado do rosto do adversário, desarmou com um sutil toque de seu florete. Rapidamente, chegou perto de Jean, mantendo distância de seu florete. Era o momento do ajuste final. Sangue por sangue, pensava. Aquele monstro devia morrer. Preparava-se para penetrar-lhe seu florete à altura do coração, quando Francine e Sophie correram em sua direção. Francine foi a primeira a falar. Por favor, meu filho, não o mate. Precisamos pôr fim a esse ódio. Sophie a interrompeu. Meu amor, se você o matar tudo continuará. Se você vingar seus pais, matando aquele que foi algoz de ambos, não haverá paz. É preciso acabar com tudo isso agora. Jules está aqui ao lado de Francine e também está pedindo. Ele está dizendo que perdoa a Jean e espera que ele também o perdoe. Pierre olhou para Francine e, depois de instantes de hesitação, embainhou seu florete. Virou-se e percebeu que Antoine derrotara a Jacques. Nisso, Jean deu um salto e apanhando sua espada atacou o jovem pelas costas. Mas uma bala disparada pela pistola do capitão da guarda do rei derrubou antes que atingisse Pierre. O Duque de Labertaux tombou. Sophie agasalhou-se nos braços do amado e o beijou ardentemente, sob os olhares de todos. Olhando em torno, a jovem percebeu seu gesto afetuoso e, inclinando-se, desculpou-se com os monarcas. O momento era de júbilo, apesar de ter ocorrido uma morte no salão da corte. Jacques prostrou-se junto ao pai e abraçou-se ao cadáver. O espírito Jules,
acompanhado por dois amigos espirituais, olhou para Francine e para Pierre com júbilo. Agora prosseguiria seu caminho em paz. Seu lugar era do outro lado da vida. E seus entes queridos deveriam prosseguir suas trajetórias do mundo denso. Um dia, quem sabe, haveria o reencontro, pensou. Paul Dumont foi preso e confessou todos os crimes cometidos em cumplicidade com Jean de Labertaux. Antes de ser condenado à prisão, conduziu a família Dercy ao lugar onde sepultara Jules, cujos restos mortais foram levados para o cemitério da família na Normandia e enterrados ao lado dos pais. Jacques de Labertaux foi enviado para a Bastilha. Sua situação se agravou quando Marie, a moça que lhe raptara e estuprara, teve conhecimento de sua prisão e se apresentou para acusá-lo. Ela, o marido Xavier e o filho voltaram a morar na Normandia, trabalhando para a família Dercy, a qual restituiu as propriedades. Pierre recebeu o título de nobreza, passando a ostentar o nome Conde Pierre Dercy. Antoine finalmente contaram a Sophie que não eram seus pais biológicos, mas a reação da jovem foi tranquila, porque para ela, eles eram os pais que lhe foram destinados por Deus. Antoine cumpriram o encargo que lhes foi destinado, criando Pierre e Sophie com muito amor e educando-os para viverem com dignidade e bondade, amando seus semelhantes e auxiliando-os nas suas vicissitudes. Ao assumir o condado, Pierre continuou o trabalho que vinha sendo realizado por Jules, trazendo mais uma vez a prosperidade, que não guardou somente para sua família, ou seja, soube empregar a riqueza que lhe foi emprestada pelo Senhor, ajudando a seus semelhantes. Foi realizada uma cerimônia de casamento simples, como queriam Pierre e Sophie, que foram morar na Normandia, longe do movimento intenso da corte. Sempre que podiam, visitavam Madame Justine em Toulon. A velha senhora desencarnaria pouco tempo depois. Seu neto, Maurice, continuou morando na mansão. Antoine e Anne voltaram para a Inglaterra, onde viveram em paz até o fim de seus dias. Francine recusou o pedido de casamento feito por Pablo Avelar e foi morar com o filho Nora. Sua desencarnação deu-se 10 anos depois, mas foi tempo suficiente para conviver com suas 3 netas, às quais dedicou todo o amor que transbordava em seu ser. Quanto a Françoise, com a prisão de Jacques de Labertaux, ela retornou para a casa dos pais, mas pouco depois sua amiga Francine a convidou para residir no castelo da Normandia, com ela, Pierre e Sophie, onde permaneceu até o fim dos seus dias, aos 79 anos. Sophie, no decurso dos anos, cada vez mais compreendeu sua mediunidade e a exerceu para a prática do bem. Ela e Pierre ficaram juntos até a velhice. Pierre desencarnou aos 83 anos e foi seguido logo depois por aquela que fora seu grande amor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 24. Esclarecimentos. Onofre ouviu atentamente a narrativa de Gedeu a respeito do drama de 2 famílias que viveram na França do século XVII. Fim do relato. A mente do espírito recém-chegado à colônia São Sebastião procurava processar todas as informações que lhe eram transmitidas e certamente muitas dúvidas advieram. Pacientemente, Gedeu passou a prestar-lhe todos os esclarecimentos que se faziam necessários. Depois de dominar a natural ansiedade, Onofre perguntou: as pessoas que foram personagens dessa história têm alguma forma de vínculo comigo? Vamos com calma, meu irmão. Em primeiro lugar, quero dizer-lhe que o envolvimento entre as pessoas, que no seu dizer foram personagens de uma história, não se deu por acaso. Não foi coincidência, porque o acaso não existe, esclareceu Gedeu. Como assim? Perguntou Onofre. Tudo o que há no universo foi criação de Deus e tem a sua razão de ser. No universo há uma infinidade de mundos visíveis e invisíveis, que são habitados por espíritos, consoante a escala a que pertencem, isto é, o grau de perfeição a que tenham atingido. E por isso são de diferentes ordens. Considerando o seu grau de perfeição,
Nós temos aqueles espíritos que já atingiram a perfeição máxima, ou seja, são os espíritos puros. Há ainda aqueles nos quais o desejo do bem predomina e que por isso pertencem à segunda ordem, estão no meio da escala, e há ainda os que ainda estão na parte inferior da escala, que são conhecidos como espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que o caracteriza. Assim, para que seja possível passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e, depois, para mundos ditosos, o espírito precisa evoluir. Essa evolução é rápida? Indagou Onofre. Lamentavelmente não, pois há espíritos que insistem na reincidência e assim se atrasam. Este é um dos motivos pelos quais não estão todos na mesma escala, uma vez que uns se adiantam mais que outros. A evolução se dá por meio das sucessivas reencarnações, nas quais são cumpridas provas e são feitos resgates. Você vai compreender que há uma lei de causa e efeito, também chamada de lei do retorno, de cujo princípio extrai-se que a colheita dependerá sempre do que foi plantado. Quando estamos no corpo físico praticamos atos pelos quais temos que responder. E a história que lhe contei serve de exemplo. Finalmente, você vai contar a respeito dos personagens? Perguntou Onofre. Você está mesmo ansioso. Então, vamos lá. Comecemos por Justine Fleury, a senhora que foi uma bênção na vida de Francine. Elas são da mesma família espiritual e estão há mais de 2000 anos juntas. Madame Justine é um espírito muito evoluído por tudo de positivo que fez em suas vidas no mundo de César. Na época do Império Romano foi uma plebeia que abraçou a causa do Cristo, quando seus seguidores ainda morriam nos circos, devorados pelas feiras. Foi entregue aos soldados romanos pelo próprio marido e sacrificada com muito sofrimento. Conheceu Francine nas masmorras de Roma e desencarnaram na mesma ocasião, vítimas da crueldade. Conviveram em muitas reencarnações sempre numa relação de amor e bondade. Atualmente Justine vive numa morada do Senhor em plano mais elevado. Periodicamente vem a esta colônia em trabalho dos mais sublimes. Quanto a Jules, Francine e Jean, durante muitos séculos foram partes de um triângulo. Qual a razão? Há necessidade de irmos até onde tudo começou. Vamos fazer uma regressão no tempo, disse Gedel. Tício Cesário foi um tribuno romano que viveu em torno de 462 a.C. Era muito rico, consistindo essa riqueza em muitas terras imóveis, ouro e escravos. Viveu em plena vigência da lei das 12 tábuas, considerada pelos romanos fonte de todo o direito público e privado. Suas regras eram rígidas no tratamento de todas as matérias, entre estas os direitos de crédito. A sua tábua terceira estabelecia, por exemplo, que no caso de uma pessoa dever a muitas outras e não pagar as dívidas, era permitido, depois do terceiro dia de feira, dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quantos fossem os credores, não importando cortar mais ou menos. Se os credores preferissem, podiam vender o devedor a um estrangeiro além do rio Tibre, isto é, fora dos limites de Roma. Caio, um artesão romano, era casado com Cláudia e viviam de maneira humilde com o produto do trabalho do marido. Por ser muito bonita, a mulher era motivo de atenção por parte dos homens, fato que causava desconforto a Caio. Em certa ocasião, Tício Cesário encomendou uma peça a Caio e ao ir buscá-la, viu Cláudia e apaixonou-se por ela. Depois de algumas investigações, descobriu que o artesão tinha muitas dívidas. Pois bem, localizou os credores e comprou todos os créditos, tornando-se o único credor de Caio, adotando de imediato as providências para receber o que então passou a ser-lhe devido. Tendo em vista que a dívida não foi paga, o tribuno vendeu Caio a um mercador do Oriente e tomou Cláudia como sua mulher. Caio e Cláudia nunca mais se viram. Tício Cesário algum tempo depois cansou-se de Cláudia e expulsou. A mulher tentou trabalhar no ofício do marido, mas não teve sucesso. Tentou outros trabalhos,
Mas nada conseguiu e para não sucumbir à fome, entregou-se à prostituição, vindo a contrair tuberculose alguns anos depois, desencanando com menos de 30 anos de idade. Caio desencanou posteriormente. Passados mais de 80 anos, houve o reencontro. Caio e Cláudia reencarnaram como irmãos, integrantes de uma família patrícia e viviam em Pompeia. Tício Cesário reencarnou no seio de um povo bárbaro e, durante a expansão romana, foi aprisionado após uma batalha com os romanos e tornou-se escravo do cônsul romano, que o aprisionou, o pai de Caio e de Cláudia. Levado para Pompeia, o escravo passou a trabalhar na vila do cônsul. Caio e Cláudia instintivamente odiaram Tício Cesário desde que o viram. E desde o início o trataram muito mal. Apesar de ter sido convertido em escravo, ele não se despiu de sua altivez, fato que irritava seus donos. E pior, tinha a inexplicável atração física por Cláudia e olhava para ela com indisfarçável cobiça. Percebendo isso, a moça sentiu muita repulsa, contando ao irmão. Como castigo, o escravo foi açoitado até perder as forças e desfalecer. Em resumo, o casal de irmãos tudo fez para tornar a vida do escravo insuportável, aplicando-lhe constantes castigos corporais, até que finalmente o afogaram. Estava formado o triângulo entre eles. Consequência: as reencarnações se sucederam com a realização de sucessivas vinganças. Houve ainda uma tentativa da espiritualidade maior no sentido de propiciar o encontro da paz, tendo Caio, Jules e Tício, Jean, concordado em reencarnar como irmãos, mas não teve sucesso, uma vez que Tício não conseguiu reprimir o seu ódio, nem a obsessão que tinha por Cláudia, Francine, culminando com a morte dos dois, despencando de um precipício. Naquele triângulo do qual eram partes Tício Cesário, Cláudia e Caio, destacava-se o grande amor entre os últimos, e o desejo insaciável que o primeiro tinha por Cláudia. Há de ser salientado que, ao longo de suas sucessivas vidas, o comportamento de Caio e de Cláudia foi sofrendo uma lapidação, afastando-se pouco a pouco do mal e cultivando o bem. A lei de Deus está escrita na consciência e paulatinamente é lembrada, fazendo com que o espírito gradativamente se afaste do mal. Há espíritos, porém, que se comprazem na maldade e assim ficam para trás, mas como a evolução é o objetivo traçado por Deus para todos os espíritos, esses que são considerados inferiores, um dia também se adiantarão. No caso, portanto, desses personagens, à medida em que Caio e Cláudia iam se adiantando, a vontade de retribuir o mal com o mal arrefecia, o mesmo não podendo ser dito em relação a Tício Cesário, que a cada nova vida na terra aprofundava-se no mal. Apesar do esforço dos espíritos Caio e Cláudia, o triângulo permanecia. Finalmente vieram a reencarnar na França do século XVII, oportunidade em que Cláudia recebeu o nome de Francine e casou com Tício Cesário, chamado agora de Jean. O reencontro de Caio e de Cláudia era inevitável, e, assim, mais uma vez se amaram como Francine e Jules. E quando esse amor mais uma vez eclodiu, a ira de Tício contra eles recrudesceu. A morte violenta e prematura de Jules, assim como o sofrimento de Francine nas mãos de Jean, a sua clausura por 20 anos, fizeram com que resgatassem débitos assumidos no passado. Quando Pierre ia matar Jean, houve a intervenção de Francine, Jules e Sophie. Naquele momento Jules disse que já perdoara Jean e pediu ao filho que não o matasse. Aquele foi um momento de manifestação expressa de perdão e isso libertou Jules e Francine. Desfez-se o triângulo. No que diz respeito a Jean, a desencarnação não muda as pessoas. Elas continuam a ser as mesmas no outro lado da vida, e ele, em vez de buscar melhorar, continuou mergulhado no ódio e na crueldade. Certamente, seus obsessores contribuíram para que se mantivesse naquela baixa sintonia. Quanto a Jules e Francine, gradativamente mudaram suas mentes. Seus pensamentos, cada vez mais edificantes, elevaram suas vibrações, de modo que
Jean não podia mais alcançá-los. Jules e Francine voltaram a reencarnar muitas vezes e, como espíritos afins que são, vieram sempre juntos, ora como irmãos, ora como pai ou como mãe, ora como marido e mulher. E no mesmo círculo estavam Françoise, Anne, Antoine, Pierre e Sophie. Os últimos retornos à Terra ocorreram no Brasil. A amizade da antiga noviça Françoise por Francine tinha explicação, pois estiveram juntas em reencarnações anteriores, respectivamente como mãe e filha. Antoine e Anne reencarnaram recentemente, com pequeno intervalo temporal. Um mora na cidade mineira de Santos Dumont, o outro, em Belo Horizonte. São um menino e uma menina, respectivamente. Sophie e Pierre igualmente têm sua história. Estiveram juntos na Terra muito antes do nascimento de Jesus. Nutriam um pelo outro um intenso amor. Todavia, em virtude de tropeços de Pierre, ela avançou mais em sua evolução, enquanto seu amado estacionou. Para ajudar no adiantamento de Pierre, Sophie foi sua mentora espiritual em muitas de suas reencarnações. Finalmente conseguiram voltar juntos, na França de Luís XIV. Jean de Labertot também voltou várias vezes à Terra para novas experiências, mas não progrediu. Continuou mergulhado no orgulho, na vaidade, na inveja, no egoísmo e na maldade. Tinha em mente apenas o seu sucesso material com base na desgraça de seus semelhantes. Continuou matando, torturando e violentando. Atingiu seu auge como padre na Inquisição Espanhola, quando sacrificou centenas de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial foi um oficial nazista que matou prisioneiros de guerra para não alimentá-los, perseguiu as minorias, matando milhares de seres humanos, muitas vezes para satisfazer seu ego. Quando a Alemanha foi derrotada, fugiu para um país da América do Sul, ficando impune no tocante às leis dos homens, mas finalmente, com sua desencarnação, no início dos anos 50 do século XX, seus obsessores conseguiram aprisioná-lo no abismo em um dos degraus mais profundos e, lamentavelmente, tão cedo nada será possível fazer por ele, pois não tem apresentado um grão de areia de arrependimento. Esta foi a narrativa final de Gedel, prestando os esclarecimentos solicitados por Onofre, que perguntou. E Jacques de Labertot? Ah! Sim. Esqueci de falar de Jacques. Ele continua seu aprendizado da forma mais difícil, mas mantém-se muita esperança nele. Atualmente está reencarnado na Palestina e ainda é um adolescente. Ali prestará uma grande prova. Tornar-se-á um homem voltado para o amor a Deus ou seguirá o caminho da violência usando indevidamente o nome dele? Como exercerá ele seu livre-arbítrio? Vamos aguardar, concluiu o instrutor Gedel. Irmão Gedel. As pessoas que foram personagens nesta história que me contou têm alguma forma de vínculo comigo? Você é meu guia espiritual? Vou dar as suas respostas, mas antes quero fazer uma apresentação. Uma mulher branca muito bonita, cabelos negros, vestindo uma túnica azul clara, aproximou-se sorridente. Esta é minha querida Silene, com quem venho caminhando em busca de iluminação divina. Nós temos recebido muitos nomes em nossas reencarnações, como Cláudia ou Francine Caio ou Jules. Aqui estamos estudando e trabalhando em preparação para voltarmos à Terra para novas experiências. Ao olhar para Silene, ou a doce Francine, Onofre emocionou-se e a abraçou suavemente. Gedel prosseguiu com sua fala. Onofre, você não tem vínculo com as pessoas que vivenciaram o que foi por mim contado, como também não sou seu mentor espiritual. Como lhe disse antes, sou apenas um instrutor. Você já lembrou de sua última reencarnação, mas ainda é cedo para lembrar-se das anteriores. Precisa ser preparado primeiro. Saiba que essas lembranças podem resgatar situações que tragam efeitos negativos para quem está em tratamento e por isso é necessário que o espírito se reequilibre. E isso se dá com o estudo e o trabalho na colônia. Tenha confiança e paciência.
Posso dizer-lhe que as pessoas com quem se relacionou na sua última vida corporal fazem parte de seu karma e, com certeza, haverá um reencontro. Com o tempo você olhará aquele cenário de forma mais equilibrada para extrair resultados que venham ajudá-lo em suas vidas futuras. Até completar 18 anos, você viveu em harmonia ao lado de seus pais Simão e Albertina na fazenda Ouro Branco, cujo dono, Fortunato, sempre foi bondoso e justo, até que aflorou sua paixão pela menina Francisca, que você não perdoou por não querê-lo mais após a desencarnação de seu irmão, que não teve a sua ajuda no momento em que caiu no rio. Qual é a sua relação com Francisca? O que terá feito ela para você no passado? E o irmão dela? Por que ele não gostava de você? Estava protegendo a irmã? Ou haveria algo mais guardado de vidas passadas? E os pais de Francisca? Você os matou para roubá-los. Porque justamente eles, que sempre foram bons para você e seus genitores. Gedel continuou. Depois que você fugiu da fazenda Ouro Branco para o sul, poderia tentar sua reabilitação por lá, mas, ao contrário, aprofundou-se no caminho turvo que o levou ao umbral, após desencarnar. O que pode ser extraído de tudo isso? Devemos entender que Deus está sempre presente e nos seus desígnios deixa que os erros sejam cometidos por seus filhos no livre exercício de suas vontades, para que possam depois voltar ao caminho da luz. Muitas vezes a dor e o sofrimento são remédio para o entendimento das verdades divinas. Foram muito importantes para mim os momentos que passei com você, irmão Gedel. Meu caro Onofre. Tenho certeza de que sua permanência nesta colônia lhe propiciará muitas respostas e aprendizado. Saiba aproveitar, disse Gedel. Instantes depois uma senhora de longos cabelos brancos aproximou-se e falou com o instrutor. Com licença, instrutor Gedel. Preciso que o irmão Onofre venha comigo. Dentro de instantes será ministrada uma palestra para todos os que chegaram recentemente à colônia. Acompanhe nossa irmã, amigo Onofre. Participam dessa palestra apenas os irmãos que superaram a primeira fase de readaptação. Que Jesus o acompanhe e ilumine. Onofre despediu-se e acompanhou a senhora. Gedel, Jules, e Silene, Francine, de mãos dadas, sorriram para ele e em seguida sentaram em um dos bancos do jardim de girassóis onde estavam. Olhavam para o límpido céu azul que enlaçava a colônia, indescritível para os olhos dos encarnados, quando viram os espíritos Pierre e Sophie vindo em sua direção. Levantaram-se e foram ao encontro deles. Está na hora da reunião no departamento de reencarnações, disse Sophie. Os 4 deram-se as mãos e seguiram juntos em direção a um novo porvir. O amor é a fonte de toda a riqueza espiritual. Ame com desapego, simplesmente ame. É o que Jesus espera de todos. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Não vá sem deixar o seu like, um sinal de que você esteve aqui. Se o YouTube cancelar o canal, perderemos o contato e para que isso não aconteça, venha para o nosso grupo no Telegram e receba todas as notificações no seu celular. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.